Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Se você está participando desse programa pela primeira vez, é importante saber que estamos estudando todos os livros da Bíblia. Já estudamos desde o livro de Gênesis, o primeiro livro, e estamos chegando agora quase no final do Novo Testamento. Estamos na primeira epístola de João. Nos últimos programas aprendemos que esta epístola nos mostra uma bússola da certeza. Parte da questão da certeza inclui, conforme explica João, testar se os Espíritos são de Deus. João trata deste assunto no 4º capítulo. Ouça agora como ele aborda essa questão. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. No estudo da primeira epístola de João, buscamos a base para a certeza da salvação. Como podemos ter certeza que somos salvos e temos a vida eterna? Este é o assunto de João nesta carta. Nestes primeiros versículos do capítulo 4 que acabamos de ler, João fala sobre como testar os espíritos. Nem tudo que é espiritual vem do Espírito Santo. Como disse o filósofo, existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Isso se aplica principalmente ao mundo espiritual, onde há bons e maus espíritos. O apóstolo João nos exortou a testar os espíritos. Novamente entraremos na questão da base teológica e doutrinária entre os crentes, porque a confissão é o teste doutrinário pelo qual devemos testar todos os espíritos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Como que um espírito confessa qualquer coisa na carne? Bom, João está falando que todo homem e toda mulher que no espírito e na carne confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que as pessoas deste mundo têm o direito de ver o Evangelho na nossa carne mortal. É isso que João quer dizer quando fala sobre um espírito que confessa. Para entender este conceito, precisamos voltar ao Evangelho de João. Você se lembra que no capítulo 17 do Evangelho de João, encontramos a oração sacerdotal de Jesus pelos apóstolos e pela igreja? Jesus, o Filho de Deus, pediu que o mundo soubesse que Deus o havia enviado a este mundo e que Deus os amasse tanto quanto amou seu próprio Filho. Jesus pediu ao Pai que os apóstolos vivessem de tal forma que o mundo cresce que Deus realmente tinha mandado seu único Filho. Que tipo de vida eles deveriam ter para que o mundo soubesse disso? João enfatizou muito em sua carta que se eles amassem uns aos outros, o mundo saberia que Deus os ama e que os amou tanto que enviou seu Filho a este mundo para o salvar. Lembre-se que por ocasião da última ceia, antes de partir, Jesus disse aos apóstolos que tinha uma mensagem de amor para o mundo. E como transmitimos esta mensagem de amor? Amando uns aos outros. É assim que o mundo entenderá o amor que Jesus teve por eles. E foi exatamente isso que aconteceu na primeira geração da igreja. Todos ficavam impressionados com o amor entre os cristãos daquela época. E hoje, será que somos reconhecidos por esse amor? Deveríamos ser reconhecidos pelo amor entre nós, porque João afirma que é assim que confessamos o Espírito de Cristo em nossa carne mortal. Amando-nos, mostramos ao mundo que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3,16. Transmitimos a verdade destes versículos quando amamos uns aos outros exatamente como Jesus Cristo amou os apóstolos. Depois de falar que nossos espíritos devem confessar na carne o amor de Cristo, João mostra 10 razões por que devemos amar uns aos outros. Ele diz que é absolutamente essencial que nossa carne e nosso espírito confessem o Espírito de Cristo, que é o Espírito do amor. João afirma que o Espírito de Cristo em nossa carne mortal é mais um ponto na bússola da certeza. No capítulo 4 da primeira epístola de João, o apóstolo do amor, além de mostrar as 10 razões por que devemos amar uns aos outros, também apresenta o capítulo do amor.
O versículo 7 mostra que devemos primeiro amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor verdadeiro, o amor ágape, é de Deus. Deus é a fonte do amor verdadeiro. Aquele que é de Deus é a única pessoa que pode amar realmente, porque o amor vem de Deus. Quando João volta a falar sobre a certeza da salvação, ele diz que devemos amar uns aos outros, porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você tivesse que sair pelo mundo e atirar em todos os discípulos de Jesus, como saberia em quem teria de atirar ou não? De acordo com João, a maneira de descobrir é a seguinte: você pode atirar em todos aqueles que amam com o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor descrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, porque esse tipo de amor só pode vir de Deus. E os discípulos tinham esse amor. Por isso, aqueles que amam com esse amor são realmente nascidos de Deus e conhecem a Deus. E aqueles que não amam desta maneira não são de Deus. Isso torna o teste dos Espíritos muito simples. A terceira razão por que devemos amar está no versículo 8 do capítulo 4. Devemos amar porque Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Encontramos vários textos nas Escrituras referentes ao amor. Deus é amor. Se você diz que é nascido de Deus ou que está em Cristo, o Filho de Deus, então a sua credencial é o amor. As Escrituras mostram que a credencial do cristão é o amor. Talvez preferíssemos trocar o amor pelos dons espirituais. Atualmente existem muitas manifestações dos dons espirituais e as pessoas tentam provar que são espirituais através destes dons. Mas não é isso que a Bíblia diz. A prova da espiritualidade é o amor. O fruto ou a prova do Espírito é o amor. Isso está em Gálatas 5:22. Deus é amor e se você se declara nascido de Deus, então precisa evidenciar o Espírito de Cristo na sua carne mortal. Nos versículos 10 e 11, João ensina que devemos amar porque temos um grande exemplo de amor. João aponta para a morte de Jesus na cruz e diz: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Mostramos que abraçamos o Evangelho quando amamos com o amor ágape. O versículo 16 é de grande significado para mim. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O capítulo 11 do livro de Hebreus nos ensina que não podemos ir até Deus sem antes crer que Ele é. Quando eu estava em busca de conhecer e ter um relacionamento com Deus, acabei perguntando o seguinte para Deus: eu creio que o Senhor é, mas o Senhor é o quê? Como eu posso conhecer o Senhor se não sei o que o Senhor é? Essa foi minha oração. O capítulo 1 de 1 João declara que Deus é luz. Por isso, se você quer ter comunhão com Deus, deve buscar a luz e andar na luz, porque Ele é luz. Mas no capítulo 4, João fala que Deus é amor. Por isso, se você quiser ter comunhão com Deus, habite no amor, porque quando você habita no amor, você habita em Deus e Deus habita em você. Entendi isso num dia às 3 da manhã. Eu sabia que no dia seguinte teria que trabalhar com muita gente que não tinha muito para me ajudar. Eram crianças com muitos problemas. Lembro-me que fiz a seguinte oração no meio da madrugada: Senhor, o Senhor diz que é o amor ágape. Imagine que o Senhor derrame esse tipo de amor sobre pessoas que precisam ser amadas e estão feridas. Estou a caminho de me encontrar com essa gente. Eu quero estar entre elas. E o amor que o Senhor é. Quando isso acontecer, passe o seu amor por essa gente ferida através de mim. Sabe o que aconteceu? Ele fez exatamente assim. E pela primeira vez na minha vida, me senti dentro de um relacionamento com Deus. Eu o toquei. Mas ele me tocou também. Esse pequeno verso expressa essa ideia. Busquei minha alma, mas não a consegui ver. Busquei meu Deus, mas Deus escapou de mim. Quando encontrei meu próximo, encontrei tudo. Poderia dizer que não encontrei Deus no altar, nem num seminário, nem num santuário, mas onde estavam os feridos e necessitados. Quando pensamos em Deus, o imaginamos lá em cima nos céus.
Procure pensar em Deus numa perspectiva horizontal, lado a lado, com você, cercando-o, como um Deus amoroso que ama as pessoas feridas que cruzam seu caminho e que as ama através de você. Ame aqueles que estão ao seu redor com o amor de Deus. Tente dizer isso a Deus. Hoje quero ir aonde os feridos estão, Senhor, e quero estar entre a dor deles e esse amor que é o Senhor. Desta forma o seu amor passará por mim para eles. Quando eu fiz isso, descobri onde Deus está e também onde eu quero estar para o resto da minha vida. João coloca da seguinte forma: o amor é o que Deus é. Deus é amor. Portanto, se você habitar neste amor que Deus é e tomar o caminho deste amor e se tornar um com esse amor fluirá através de você. Se você habitar nesse amor que Deus é, você habitará em Deus e Deus habitará em você. Quando isto acontecer, você encontrará outro ponto na bússola da certeza. João falou isso no capítulo 4, versículo 17. João afirma no capítulo 4, versículo 18, que devemos amar uns aos outros porque o perfeito amor expulsa o medo. O medo é um dos grandes problemas dos nossos dias. Toda hora ouvimos falar do pânico do medo. Se você estivesse numa floresta, prestes a ser atacado por uma onça, você estaria com medo, mas isso seria absolutamente normal. Se você não ficasse com medo, então eu diria que alguma coisa estava errada com você. Mas quando não existe nenhuma onça e nem há razão alguma para ficar com medo, e mesmo assim a pessoa fica com medo, então é provável que essa pessoa sofra do pânico do medo. Também existem pessoas que estão sempre deprimidas, mas outras estão sempre com medo. A palavra neurótico significa estado nervoso sem razão aparente. Preste atenção na fórmula contra o medo que João apresenta. O perfeito amor expulsa o medo. O que João quer dizer com isso? João afirmou que o perfeito amor nos dá confiança para o dia do julgamento e também que o perfeito amor elimina o medo. Afinal, medo de quê? Você tem medo de alguma coisa? Talvez você tenha medo que alguma coisa aconteça para você ou que você perca alguma coisa, como saúde ou alguém que você ama. O que vai ser de mim? Essa pergunta reflete o medo. Quando você entende o amor e principalmente os 2 mandamentos que João enfatizou, amar a Deus e ao próximo, você entende que o amor pode expulsar o medo. Lembre-se do que é amor. Já falamos sobre isso. Deus é amor. Ele é o único que é o amor perfeito. Se estamos com Deus, por que ter medo? João afirma que se você tem medo, quer dizer que você não conhece e nem ama a Deus. Você não acha que é isso o que João quer dizer quando diz, o amor expulsa o medo? Ouça agora o que João diz no versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Aprendemos com este versículo de João que nosso amor por Deus e nosso amor pelo nosso irmão são inseparáveis. Você não pode dizer, amo a Deus, e depois não amar o seu irmão. Se você fizer isso, será um mentiroso. Essas 2 dimensões do amor são inseparáveis e formam uma cruz. A linha vertical é o amor por Deus e a horizontal é o amor pelo irmão. A 10ª razão para amarmos uns aos outros está na forma de mandamento. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vivemos numa democracia e por isso não estamos acostumados a receber ordens nem obedecer decretos. Nossa sociedade é livre e por isso não sabemos o impacto da palavra mandamento. Se vivêssemos numa monarquia, talvez entenderíamos melhor o que mandamento significa. De certa forma, as 10 razões para amarmos uns aos outros poderiam ser resumidas numa única razão. Jesus nos ordenou que amássemos uns aos outros. Quando meu irmão mais novo entrou para o exército, ele era um jovem indisciplinado e incorrigível. O treinamento no exército fez dele um outro homem. A mudança foi impressionante. Quando lhe perguntei como foi que aquilo aconteceu, ele me contou histórias incríveis como esta. Uma vez, o seu treinador o fez entrar numa lata de lixo e gritar 30 vezes, alguém me jogue fora, alguém me jogue fora. Outra vez ele estava fumando num horário proibido.
O treinador o pegou e disse que ele deveria fazer uma cerimônia fúnebre para enterrar aquela bituca de cigarro. Ele deu as medidas de profundidade, largura e comprimento da cova para aquela bituca de cigarro. Meu irmão passou o dia inteiro cavando aquela cova e no final do dia, depois de cumprir sua tarefa, cansado, suado e sujo, ele se reportou ao seu treinador que lhe perguntou: "E aí, você enterrou aquele cigarro no sentido vertical ou horizontal?" É claro que meu irmão não sabia e o instrutor lhe disse: "Sinto muito, mas nós sempre enterramos o cigarro no sentido vertical. Isso quer dizer que você vai ter que cavar a cova outra vez e se certificar que a bituca de cigarro está enterrada no sentido vertical." Vocês acham que meu irmão se atreveu a fumar outra vez? A ordem para não fumar era um mandamento e não uma opção. Um mandamento deve ser cumprido. Jesus disse que era o Senhor e Mestre, e seus mandamentos não estavam abertos para discussão, negociação, nem debates. Deveriam ser obedecidos. João disse que a 10ª razão por que devemos amar uns aos outros é porque Jesus nos ordenou que amássemos uns aos outros. No capítulo 5, João compartilha conosco outras maneiras de sabermos que temos a salvação. Por exemplo, ele diz que a fé é a chave para a nossa certeza. A fé é a vitória que vence o mundo. Devemos conquistar o mundo com a nossa fé. Vencemos o mundo com essa fé vencedora, que é mais um ponto na bússola da certeza. Se você tem o dom da fé, existe dentro de você uma herança de Deus, o dom da fé, que sempre conquistará o mundo, independentemente das circunstâncias e obstáculos. Essa capacidade de conquistar o mundo pela fé é outro ponto da bússola da certeza. No capítulo 5, João também fala que há 3 testemunhas na experiência da certeza da salvação. Existe o testemunho do Espírito Santo, o da água e o do sangue. Quando entendemos sobre o que João está falando, compreendemos que Deus já nos deu o testemunho do Espírito e o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Mas João também fala sobre a água. Ele se refere à água do batismo. A essência do batismo, independentemente da sua forma, é tornar público que você é discípulo de Jesus Cristo. É impossível ser batizado e manter isso em segredo. Se você é corajoso bastante para levantar sua bandeira e declarar publicamente que é seguidor de Cristo, principalmente se isso acontecer numa cultura hostil ao cristianismo, enfrentando inclusive perseguição, o seu batismo será mais um ponto da bússola da certeza. No capítulo 5, João finaliza esta epístola dizendo: "Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que têm a vida eterna." João aqui faz mais uma referência ao Evangelho. Nos primeiros 16 versículos desta carta, João contou sobre o que falaria. Nos capítulos 2, 3 e 4, ele falou o que tinha se proposto a falar. No capítulo 5, contou de maneira resumida o que falou na carta. Agora, bem rapidamente, eu gostaria de falar com você sobre a 2ª e a 3ª cartas de João. Estas epístolas são bem curtas, as mais curtas do Novo Testamento. Existe uma sequência entre o Evangelho de João e as 3 cartas. No Evangelho, João apresentou Jesus como Cristo. Lembre-se que as perguntas eram: quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? A principal missão de João ao escrever este Evangelho foi responder a estas questões e apresentar Jesus Cristo. Na primeira carta, João falou sobre a certeza da salvação. Como podemos saber que realmente temos fé em Cristo, que temos a vida que Cristo veio nos trazer? Nas 2 últimas cartas, João enfatiza a verdade que Cristo ensinou. João tem um tom mais teológico nestas cartas, porque estava preocupado com a verdade que Jesus ensinou e o seu compromisso com essa verdade. Nestas 2 cartas tão curtas, de apenas 13 e 14 versículos cada, João mencionou a palavra verdade 7 vezes. Quando estudamos as cartas de Paulo, aprendemos que é mais importante dizer "eu sei em quem tenho crido" do que dizer "eu sei em que tenho crido". Hoje a sociedade enfatiza demais o conhecimento. Nossa cultura dá uma importância exagerada à virtude do conhecimento. Creio que essa tendência penetrou nas igrejas e hoje temos sistemas teológicos assustadoramente complexos e mirabolantes, que enfatizam o conhecimento da fé e rejeitam aqueles que não concordam com cada um dos detalhes doutrinários ensinados. Se a pessoa não concordar, tintim por tintim, com cada um dos itens doutrinários, eles apertam a tecla eliminar e rejeitam essa pessoa.
Não dá para ter comunhão com essas pessoas. Essa não é a força motriz das Escrituras. A motivação de João foi ensinar como ter certeza da salvação através de Jesus. Mas na segunda e terceira carta, o apóstolo do amor está preocupado em saber no que você acredita, principalmente no que se refere aos ensinos de Jesus. O apóstolo do amor foi muito duro com aqueles que não ensinavam o que Jesus tinha ensinado. A heresia, a perversão dos ensinos de Jesus começou logo no início da história da igreja. É isso que concluímos com essas duas cartas e com o que o apóstolo do amor diz. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. João foi bem severo com as heresias e com os hereges. A segunda carta de João foi dirigida à Senhora Eleita. Literalmente, este é o único livro da Bíblia dirigido a uma mulher. Existem alguns livros com nome de mulher, mas este é o único dirigido a uma mulher. Poderíamos concluir que João tinha um relacionamento pastoral com essa mulher eleita e com um homem chamado Gaio, entre outros. Do conteúdo das cartas, tiramos algumas conclusões sobre como seria o relacionamento pastoral de João com essas pessoas. João também teve problemas com algumas pessoas, como por exemplo Diótrefes, que gostava muito de ser o mais importante entre eles. João explicou nos versículos 9 e 10 da sua terceira carta que tinha mandado uma carta para a igreja, mas que tinha encontrado Diótrefes, que gostava de estar entre os líderes, mas que não se submetia à autoridade que João tinha sobre ele e nem o ouvia. João disse que quando fosse visitá-los contaria algumas coisas que este homem estava fazendo e quais eram as maledicências que ele andava espalhando contra João. Esse homem não apenas se recusava a receber bem os missionários que viajavam, como também incentivava todos a fazerem o mesmo, a não receberem bem, e quando não faziam ele tentava tirá-los da igreja. É interessante descobrir que o velho e amado apóstolo João tinha esse homem na sua igreja que deveria ser sua pedra no sapato. Alguns pastores, infelizmente, têm na liderança da igreja algumas pessoas que quase os deixam loucos e que trazem o caos para suas vidas e a vida da igreja. Saber que até o apóstolo João teve um homem na sua igreja que minava todos os seus projetos e que não se submetia à autoridade dele, e só lhe causava problemas, isso me faz sentir um pouco consolado até. Sabe, existem alguns pastores hoje que sabem o que é ter um Diótrefes na igreja e se sentem consolados ao ver que até o apóstolo do amor, João, teve que lidar com problemas como este durante a primeira geração da igreja. Mas, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado por estar acompanhando Encontro com a Palavra.